Segunda parte do Grandes Negócios, o convidado de hoje é Manuel Carvalho da Silva, líder histórico da CGTP. Nós estamos a poucas horas de uma greve dos transportes que deverá custar ao país 150 milhões de euros. Continua a acreditar que a única solução para contestar é uma greve? Eu acho interessante a formulação da pergunta porque disse a única solução e não é a única solução. Tem havido movimentações de protesto das populações, protesto dos trabalhadores. Não há... Então reformula a melhor solução? Não. Uma das iniciativas necessárias é a greve e nós dizemos sim. Eu penso sinceramente que é uma das... Agora, não é a única, nem é a solução. É uma das coisas que tem que se fazer. Porque enquanto não chegarmos todos à observação do que é fundamental neste processo, as coisas são complicadas e fala-se em custos da greve, mas o problema não é esse. A questão por trás disto tudo é qual é o custo para a população portuguesa daquilo a que chamam reformas do setor dos transportes. Quantas são as carreiras que vão ser eliminadas, as que vão ser diminuídas, o aumento dos custos dos transportes, a limitação das condições de transportes. Acaba por não as suas posições reivindicadas. A perda de emprego para os trabalhadores do setor dos transportes, mas por consequência para muitos outros. Mas mesmo com a greve tem visto satisfeitas as reivindicações? Não, mas uma das características da sociedade atual é que as instituições que governam não ouvem o povo e não fazem com o povo uma relação correta, uma relação com ética, com rigor. Não ouvem. E, portanto, não governam para o povo. Foi isso que sentiu em sede de concertação social. A maior parte dos discursos dos nossos governantes, na atualidade, traduzem o conteúdo do memorando da Troika como interesse do Estado. Foi isso que o senhor sentiu em sede de concertação social, que o Governo não estava a ouvir a CGTP? Não estava a ouvir a CGTP, não está a ouvir os portugueses. Não está a ter em conta o que são os portugueses. Se me disserem, ainda há tempos dizíamos ao Presidente da República, dizíamos, nós percebemos que o Presidente da República, ou o Primeiro-Ministro, ou representantes partidários tenham discursos diferenciados, e muito diferenciados de uma central sindical. Mas não se pode ter uma intervenção nestes problemas, assumindo, por exemplo, que aquilo que está escrito no memorando da Troika é o interesse do Estado. Nós perguntamos-nos onde é que está o interesse das pessoas, onde é que estão aquilo que são os fatores que determinam as condições de vida, de trabalho, de socialização das pessoas. Porque isso é que é o interesse do Estado. E eles não respondem. E continuam a submeter-se a poderes que não estão credenciados, a poderes que não são democráticos. E dizem, mas nós temos que cumprir o memorando da Troika. Mas na União Europeia... Mas qual é que era a alternativa? Está mostrado... Não cumprir? Não, nós temos que encontrar alternativas. Não há uma varinha de condão. Mas qual é? Se eu ativer... Qual é? Renegociar? Vai ser necessário mobilizar forças e vontades para renegociar, vai ser necessário acabar com uma série de políticas que estão a ser seguidas a nível europeu. Isto é o caminhar para o desastre. Renegociar o quê? A dívida? Renegociar a dívida, renegociar prazos, renegociar uma série de condições. Mas ao renegociar a dívida, Portugal não perde ainda mais credibilidade perante os investidores e os credores internacionais? Mas tudo isto vai ter que mudar. E só vai mudar quando os povos se movimentarem a sério. E quando houver forças políticas que batam o pé. A política tem que ter uma emergência, tem que ganhar realce, tem que ganhar poder sobre a especulação financeira, porque senão não há soluções. O caminho que a União Europeia está a seguir, isto está aos olhos de toda a gente. Isto é o descalabro. Já não existe projeto europeu tal como nós o imaginámos e para o qual demos o nosso contributo. Portugal, um país em 27, consegue sobrepor-se à vontade da União Europeia. Esse é o problema sempre que se coloca à sociedade. A imagem que está a colocar é a imagem que se aplica na sociedade. Uma pessoa só por si resolve os problemas. Não resolve, mas enquanto não se construírem dimensões coletivas, não há resoluções. E é preciso. O coletivo não nasce do acaso, nasce da intervenção de todos, da intervenção de cada um. E é isso que está a passar. É preciso remar contra a maré, é preciso... Está demonstrado que isto não dá solução. Os gregos fizeram sacrifícios para quê?
estão mais pobres, estão mais endividados, estão com mais limitações e nós vamos exatamente no mesmo caminho e os outros vão atrás de nós. E agora vem Acredita que Portugal vai pelo mesmo caminho da Grécia? Não temos dúvida nenhuma quanto a isso, infelizmente. E acha que vamos pedir a única diferença... Acha que vamos voltar a pedir ajuda? Isto é uma fila, não é? Acredita que vamos pedir outro pacote de ajuda? Eu não Como sei. têm dito os jornais? O que eu desejo é que não seja necessário. E o que é que pensa que vai acontecer? Agora, nós estamos a caminhar... Desejamos todos que não seja preciso, pois, todos nós portugueses. Mas nós estamos o que é que acha que vai acontecer? Nós estamos a caminhar para um empobrecimento. E mais, há um discurso que glorifica o empobrecimento. E o empobrecimento não é glorioso. Isso é uma asneira profunda. O Governo tem insistido que vai cumprir um memorando e quer ir além das metas da Troika. Sim, o que é que vai produzir com isso? Mais desemprego, mais pobreza? A pobreza não vai resolver problema nenhum. Desiludamos-nos quanto a isso. Nós sabemos da nossa vida concreta, cada um de nós, se precisar de pagar uma dívida, não a paga melhor empobrecendo. Então isto não tem soluções. Não há melhores soluções. Mas se chegar ao banco e disser eu não pago mais, esse banco não lhe volta a dar um empréstimo mais tarde. Ainda hoje fui a um stand de automóveis para comprar um automóvel, porque agora preciso de usar um automóvel e, portanto, naturalmente tinham um automóvel de serviço que entreguei e agora tenho uma atividade concreta que também preciso dele. E um stand ainda com alguma dimensão, e o dono do stand, né, dizia-me, isto não pode ser, nós não vendemos, se não há emprego nós não vendemos. E anda-se a glorificar o empobrecimento e a festejar o desemprego, isto é tonteria. Isto não tem saída. Acha que o Governo deve também renegociar a meta para o déficit deste ano? O Governo vai ter que este Governo, não sei se o vai fazer, porque os seus compromissos e a sua concepção ideológica talvez não o permita. Agora, não há dúvida que a resolução dos problemas do país a resolução vai implicar muitos novos caminhos de renegociação, de encontrar outros objetivos, de encontrar outras políticas de criação de emprego, para além de tudo o que são as alterações no nosso estilo de vida, que no plano nacional, ou no plano europeu, ou no plano mundial, vão ter que ser considerados. As leis do trabalho e as políticas de emprego estão a ser alteradas, mas naturalmente, na sua opinião, para quê? Para provocar mais desemprego? Para provocar mais empobrecimento? São as duas coisas. Havia alguma medida naquele acordo de concertação social para provocar recessão económica? Havia alguma medida com a qual concordasse? Se me der uma lupa e eu começar naquelas 52 páginas à procura de conteúdos, encontro lá algum. Não é? A questão não é essa, é estruturalmente. Estruturalmente a concepção é que mais liberalização, mais facilitação de despedimento, menor retribuição do trabalho, mais dias de trabalho. Passamos a ser o segundo país dos 27 da União Europeia com menos feriados se cumprir este objetivo. A redução da retribuição, a eliminação de descanso... O Ministro da Economia hoje disse que sim, que os 4 feriados são para acabar. Então, como lhe disse, não é? Andávamos aqui a dizer, nós trabalhamos mais horas que os alemães, mais horas que a média europeia dos 15 que fazíamos parte da União Resolve alguma coisa em termos de produtividade, na sua opinião? Como é evidente, não resolve. Toda a gente sabe que não resolve. Os problemas da produtividade são outros. A produtividade é um rácio. É a divisão da riqueza toda que se consegue com aquilo que se produz, a dividir pelo emprego. E o que é que resolvia? Não? A meia hora extra era preferível? Não, para quê? Para quê? Meia hora extra, sem retribuição, é retorno ao trabalho forçado. Não, o que resolve é encontrarmos caminhos de aumentar a produção de bens e serviços úteis ao desenvolvimento da sociedade, tratar das exportações, mas tratar do consumo. Mas quais é que são esses caminhos? Como é que se aumenta a produtividade? É com os portugueses, com as portuguesas que existem, é com as organizações que existem, responsabilizando-as, dando valor ao trabalho, responsabilizando pelo trabalho. Mas ir a cada empresa? É o que existe a partir do concreto. Agora, nós não podemos dizer que não podemos andar a fazer, do ponto de vista geral, discursos de que é preciso dinamizar a atividade produtiva e, por exemplo, estarmos a assistir... Ou seja, o que o senhor não acredita é uma lei aplicável para todos. Claro que não. Como é lógico, a questão do tempo de trabalho. Podia haver uma outra empresa onde, pontualmente, pudesse haver um compromisso com os trabalhadores para resolver determinada situação. Deveria ser acordado e negociado empresa a empresa consoante a situação dessa empresa e as necessidades de produtividade. A maior parte
nas necessidades de produtividade e com distribuição de riqueza, porque a produtividade apenas para servir uma parte também não resolve coisa nenhuma, não gera mais emprego. Aliás, toda a gente sabe, e esse é um dado que a Organização Internacional do Trabalho coloca em evidência já desde 2009, toda a gente sabe que uma das causas da continuação e aprofundamento da crise é o facto dos detentores do capital no setor financeiro e no setor económico, em nome da crise, se estarem a apoderar, os grandes acionistas se estarem a apoderar da riqueza e a não fazerem investimentos e a não permitirem aos Estados fazerem investimentos. No seu último discurso enquanto secretário-geral da CGTP disse que o acordo não é lei nem vai ser prática. Como é que... Eu espero sinceramente, que os trabalhadores se batam em relação a um conjunto de matérias por elas não se aplicar. E também que muitos empresários, em relação a muitas das matérias que ali estão, tenham o bom senso de não ir por esse caminho, porque grande parte dos empresários, né, também pensam e também sabem o que é que interessa ao país e devem evitar fazer os disparates que estão ali desenhados. Acha que a redução da taxa social única já caiu realmente ou ainda há o risco de poder ser recuperada com a imposição da troika? Há o risco, com estas troicas, com estes poderes não credenciados, com estes poderes que não têm que prestar contas perante nenhum povo, nós temos que esperar tudo. O que dizemos é que se atacam a taxa social única, a destruição do sistema de segurança social é aceleradíssima. O João Proença voltou a dizer que a nova lei é melhor do que a antiga, mais o memorando. Discorda, naturalmente. Mas eu não percebi. A nova lei do trabalho é melhor do que a antiga se juntasse à antiga ao memorando, que a nova lei é melhor. Isso parte de um pressuposto que nós não podemos aceitar, muito menos uma organização sindical, mas não só. Nós não podemos aceitar que o que está plasmado no memorando é o que interessa aos portugueses, porque isso não é verdade. Isso é mentira. Mas é a própria Comissão Europeia que já desde há bastantes semanas, que vem dizendo que estas políticas de austeridade na Europa que não têm solução. Acha que a assinatura de João Proença neste acordo de concertação... Não, sobre isso não faço mais comentários, já disse. Mas acha que foi uma traição para os trabalhadores? Foi assim que entendeu? Não, as contas sobre essa responsabilidade hoje é ter que as preste aos trabalhadores e ao país. Não tenho dúvidas, é do que acabei de dizer. Há uma ficção. E acha que ele vai prestar contas? Uma coisa é a realidade que se vive, não é? Nas empresas, o tipo de relações de trabalho que se tem. Outra coisa é o conteúdo do memorando. Substituir a realidade que temos pelo conteúdo do memorando não é admissível. Nós devemos discutir a evolução... Mas havia hipótese deste acordo ter sido mais negociado? Não, este acordo não tem sentido nenhum. Este acordo só tem dois objetivos. Empobrecer, contribuir para o empobrecimento através da diminuição da retribuição de trabalho, designadamente também no despedimento, através da diminuição dos direitos dos trabalhadores e tornar o mercado de trabalho ainda mais liberalizado. São os dois. Mas ficar de fora objetivos. Foi a melhor opção? Sair de algumas reuniões da concertação? Eu já não sou dirigente da CGTP e não queria estar a voltar ao passado. Não, só lhe estou a perguntar por aquilo que fez na altura. Enquanto foi dirigente. O país precisava deste sinal imperiosamente. Ai de nós se não o fizéssemos. É o que lhe posso dizer. O Presidente da República já apelou por diversas vezes a uma distribuição mais justa dos rendimentos. Disse também que o corte dos subsídios da função pública violava o princípio da equidade fiscal. Entretanto, como já foi noticiado, ele próprio, ao optar pela pensão do Banco de Portugal, pode escapar a este corte. É esse um dos motivos pelo qual o senhor diz que o Presidente da República tem sensibilidade social? Não, o que eu disse sobre o Presidente da República são três coisas. E houve quem especulasse, e até visse aí um comentador conhecido que faz os comentários sempre em função do seu objetivo estratégico, que agora não quero comentar, né? Mas que às vezes me permite ter então, alguns sorrisos ou algumas gargalhadas ao fim de semana, mas são três questões. A primeira é que o Presidente da República se meteu numa alhada muito complicada. Com as declarações sobre as pensões. Uma grande insensibilidade. Porque o Presidente apareceu aos olhos dos portugueses
dizendo: eu vou ter uma pensão de apenas 1.300 euros, né? Ou 1.400 euros, 1.300. 1.300 euros. Né? E diz: eu vou ter uma pensão apenas disto. E depois a sua mulher ao lado dele, e eu só vou ter de 800 euros. Bem, não é isso que consta na última declaração de rendimentos? A questão não é essa. Porque o Presidente da República não pode dizer isto aos portugueses. E, essencialmente porque ele optou, desde logo, ele está a apresentar-se aos portugueses como estando numa situação futura de carência por as suas pensões serem baixas, quando ele optou por receber no fim do mês, não o salário inerente ou a retribuição inerente ao cargo de Presidente da República, mas sim o valor das pensões a que tem direito. Ou seja, as pensões que ele já está a receber são de valor superior à retribuição de Presidente da República. Mas acha que há algum português, independentemente do cargo que ocupe, que opte por ganhar menos em vez de ganhar mais? Já lá vou. Porque a primeira questão é esta. Isto, do ponto de vista ético, não pode. Um indivíduo não pode fazer isto. Muito menos o Presidente da República. Mas uma pessoa com responsabilidades não pode fazer isto. Segunda questão. Eu observei e quero repetir que é bom que os portugueses tenham a noção exata do que é a retribuição do Presidente, do que é a retribuição dos políticos. Por vezes há certa gente que faz críticas aos salários do Presidente e dos políticos e que ganham ou recebem muito mais que eles e não têm o mesmo tipo de responsabilidade. E eu já disse, é bom que haja consciência que o Presidente da República não tem um salário muito elevado, não tem uma retribuição muito elevada. Mas claro que é uma retribuição de privilégio em relação à média dos portugueses. Mas não é exagerado. Terceiro aspecto, um Presidente da República tem que dignificar o cargo em toda a sua extensão. E não pode trocar a retribuição enquanto Presidente apenas por uma questão de ganhos de uns tostões pela retribuição que lhe a que tem direito, e é um direito das pensões, e que a lei lhe permite que ele opte. Ele não pode fazer isso porque está a desvalorizar o cargo. Como a Presidente da Assembleia da República não deve fazer isso. E parece que também faz. Eu não me tinha apercebido disso. Estamos quase a terminar o nosso tempo, ainda gostaria de fazer duas ou três perguntas. Hoje alguém disse, em off, na concertação social, que Arménio Carlos foi bastante soft porque está noutro campeonato diferente. Acha que daqui para a frente a CGTP vai ter uma liderança diferente? Tenho toda a confiança no movimento sindical e, em particular, na CGTP. É a única coisa que lhe digo. E o que é que deseja para o futuro do novo movimento da CGTP? O melhor possível. Eu sou... Para já sou militante da CGTP, sou sindicalizado, pago as minhas cotas, continuarei. Mas consigo saíram também alguns sindicalistas históricos. Sim, mas uma grande confiança, que o movimento possa perder alguma da força, da influência. Uma grande confiança na CGTP, uma grande confiança nos dirigentes sindicais da CGTP, uma grande confiança no movimento sindical português e o desejo e também a disponibilidade para ajudar a que os trabalhadores... Mas já teve a oportunidade de dizer que há ameaças ao movimento sindical. Que ameaças são essas? Então, basta ver, a limitação das condições de vida dos trabalhadores é uma ameaça forte ao movimento sindical. A amputação de direitos no trabalho é uma ameaça forte. A vulnerabilização dos trabalhadores leva-os a que eles não tenham autonomia. A fragilidade, se lhes diminui muito o salário, os trabalhadores fazem contas, às vezes a cota que pagam ao sindicato é um bocadinho que faz falta no orçamento. Tudo isto são ameaças. E há outras, e acha que a esquerda também está a perder força? A esquerda também está a perder força? Eu acho que se o movimento sindical continuar a ser atacado e cada vez mais encostado à parede, então o descalabro na sociedade vai ser muito maior do que nós imaginamos. Quanto à esquerda, digo apenas uma coisa. Por exemplo, a nível europeu, é impensável que existir uma recentragem do projeto europeu, tal como andámos a defini-lo durante muito tempo, se não houver um reequilíbrio de forças com reforço das posições de esquerda. Em Portugal, na mesma. É necessário que a esquerda tenha vitalidade neste país. Para além da vida académica, o seu futuro ainda passa pela política? Poderá vir a passar pela política?
Não lhe sei responder. O meu não significa não lhe sei responder. Eu só tenho uma preocupação, ou duas, se quiser. Uma é trabalhar e sustentar a organização da vida da minha família com a minha mulher e termos condições Mas pensa, dignas. por exemplo, criar um movimento cívico e em segundo lugar, se puder dar algum contributo de intervenção sociopolítica. Como pensa dar esse contributo? O contexto e as condições objetivas a cada momento é que determinarão o que se pode fazer e como fazer. Está disposto a aceitar algum convite que surja? É possível partir de uma intervenção académica e de uma intervenção de análise dos problemas da sociedade para pronunciamentos individuais, coletivos. Há muita forma de intervir. Vamos ver o que se propicia. Eu não tenho nada pré-definido. Eu costumo dizer... daqui a alguns anos uma candidatura à presidência da República. Costumo dizer... Descartaria? Tenho primeiro, um sentimento fortíssimo de consciência, que se pode traduzir Estamos mesmo a terminar. Descartava essa candidatura à presidência da República. Segunda, ou não? Costumo dizer, dá uma satisfação muito grande já ter passado os 60 anos e continuar a dizer eu não sei o que vou fazer no futuro. Ou seja, como dizem as crianças, eu não sei o que vou ser quando for grande. No futuro, não descartava essa hipótese? Não, eu sei que sou um cidadão com todos os direitos, mais nada. Como tal, pode-se candidatar um dia? Como milhões de portugueses. Muito obrigada por ter concedido esta entrevista ao Grandes Negócios aqui do ETV. Ficamos então com esta entrevista a Manuel Carvalho da Silva, líder histórico da CGTP. Já sabe, aqui no ETV todas as semanas, grandes nomes, grandes ideias e também grandes negócios. Até quarta.